Queria aqui abrir a oportunidade para intervenções, perguntas, comentários. E já tinha um companheiro que tinha buscado se inscrever logo mais cedo. É o João Lourenço, de BH. Não sei se ele ainda está aí, mas eu acho que tá aí sim. João Lourenço, se quiser falar, a hora é agora. Mas se não, vamos deixar aberto aí, ver se mais alguém tem uma intervenção a fazer. Se não, né, Andressa, a gente pode ir encerrando aqui, mas o João Lourenço abriu a câmera, acho que agora ele vai falar. João, tá contigo aí, viu a palavra? Nós não te ouvimos, João. A câmera está aberta, o áudio parece que também, mas nós não te escutamos. Bom, na verdade eu não tenho, vocês me escutam agora? Agora sim, João. Eu não tenho uma pergunta em específico, mas eu queria fazer um comentário mesmo da minha realidade enquanto jovem e militante do partido aqui em Belo Horizonte. E que eu vivo muito na pele, então foi muito gratificante participar dessa reunião e colher todas essas perspectivas, ver que existe um debate muito enriquecedor acerca dos dilemas das juventudes. E me colocar, enquanto militante jovem, à disposição para esse processo de renovação do partido. Aqui a gente entende muito e eu tenho essa perspectiva do que a esquerda e o campo progressista precisa fazer em face de toda essa problemática, dessa agenda ultra neoliberal, né, que faz com que os mais jovens sejam tão atacados, né, expostos a essas situações. Então a gente tem feito um trabalho muito grande de conversar com as pessoas. Eu, particularmente, tenho rodado o estado para identificar as expressões da juventude e trazê-las para o partido. Então era mais no sentido de me apresentar mesmo e agradecer pelas informações tão enriquecedoras, é, e me prontificar em contribuir de alguma forma para esses debates, etc. É só isso mesmo, porque caso tenha outras pessoas para falar, acho que a gente precisa colher as avaliações de todos, ok? Então, muito obrigado e prazer. Valeu, João. Que alegria ter você aqui conosco. Muito obrigado pela sua contribuição e boa luta aí em BH. Agora eu vou passar para o Arthur Henrique fazer a sua. É, obrigado. Na verdade, não é nem uma pergunta, mas uma observação que eu acho que também é importante, porque as palestras que foram feitas foram muito elucidativas, trouxeram dados, informes e tudo mais, que foi muito produtivo e, na minha opinião, muito positivo para pensar os desafios que a gente tem para o futuro. Eu só queria levantar duas questões. Uma é essa que foi levantada sobre o salário mínimo, que tem a ver com essa realidade que a gente está vendo hoje. As pessoas, para ganhar o que ganha um trabalhador CLT, R$ 1.200, e ficar 8 horas por dia, não sei o que e tal. Então, tem uma parcela de é, demanda por melhorar a renda e os salários dos trabalhadores, que é um papel absolutamente fundamental, principalmente dos sindicatos, mas também dos movimentos sociais como um todo. E um elemento que não, claro, não dá para falar sobre tudo, mas um elemento que está muito preocupante, vocês sabem disso melhor do que eu, é a questão dos fundos públicos, os fundos sociais e o que vai ser o futuro da Previdência com essa pejotização exacerbada e criminosa que a gente está assistindo. Uma parte dos PJ é fraude, tá certo? Fraude clara. Uma outra parte é especificamente pessoas que não vão estar contribuindo com a Previdência.
E a pessoa hoje, os jovens hoje, falam, para que eu vou contribuir com a Previdência se vai chegar lá na frente? Então, a gente que já está numa certa juventude acumulada, né, ô, Gabriel? A gente, eu, eu digo, é justamente nessa hora que você precisa ter previdência, saúde, de qualidade, porque a renda não suporta você pagar um plano de saúde, remédio, cuidador. Então, esse conjunto de temas relacionados com o cuidado, com o futuro, eu sei que é difícil convencer o jovem, porque o cara fala, eu vou lá ficar pensando quando eu tiver 60 anos, Arthur. Eu tenho 30, né? Os caras falam para mim, eu tenho 30, Arthur, até chegar nos 60. Sim, mas de alguma maneira a gente tem que tentar construir narrativas para convencer a importância dessas políticas públicas e sociais. O que a extrema-direita quer fazer é acabar com a Constituição Federal de 88. Desde o primeiro dia que ele está com isso, gente de centro e agora ainda mais a extrema-direita. Mas era isso, eu agradecer muito as falas carinhosas e que eu recebi aí os cumprimentos. Muito obrigado, continuo aqui aprendendo com vocês, com os mais jovens também. Com a Helena Abramo, que é uma jovem que nem eu, mas também aprendo muito. Valeu, Arthur. Abraço forte. Agora passar para a volta. Vamos fazer a ordem invertida aqui, a pedido do ponto .gov, do João Vitor. João Vitor, você então tá Ah, com a palavra. mas Oi. Gabriel, eu tinha uma pergunta para o João Vitor. Ah, tá, vai, fala então, Ana. Vamos. Quer dizer, E uma aí das questões que eu queria levantar para vocês ele. dialogarem entre vocês. Você precisa Perfeito. sair correndo, João, ou eu posso falar antes para colocar uma questão para você? Vai lá, Helena, ele Pode autorizou. ir. Autorizou? Tá bom. Não, eu queria, na verdade, comentar algumas coisas interessantes que surgiram e, e queria ressaltar uma coisa que o João Vitor falou, muito importante, que eu concordo plenamente com você, que a palavra-chave é conciliação, né? Eu acho que é isso. A gente, né, também colaborei com alguns dos estudos da Fiocruz, né, que o André mostrou aqui, e essa questão o entendimento que a sobreposição de atividade, o acúmulo de jornada é um dos principais problemas, né, que os jovens vivem, que inclusive acarretam problemas de saúde mental, e, portanto, como conciliar essas diferentes atividades sem. Porque eu acho que. Aí que é a minha pergunta para você, João, porque eu acho que a resposta clássica, a tendência de resposta que a gente tem é falar: bom, então vamos fazer o jovem organizar a vida dele para ele não misturar as coisas. Então, ordenar as etapas. Primeiro estuda, depois trabalha, primeiro sai da casa dos pais, depois que assume as responsabilidades familiares, mas a gente sabe que a vida não é assim, que isso não acontece, e foi o que eu tentei mostrar com aquele gráfico temporal lá, que apesar de muitas das condições terem melhoradas ao longo desses últimos anos, os jovens não deixaram de entrar no mercado de trabalho a partir dos 18 anos, né? Então, a minha pergunta é como a gente pensa a conciliação, a possibilidade, né? Intervenções aonde para permitir a conciliação? E eu acho que elas têm que ser intersetoriais mesmo, né? Eu acho que isso também nos leva a entender que não dá para pensar nas respostas. Ah, eu estou sem câmera, né? Não, estou com câmera. Não, Não beleza. dá para pensar nas respostas para o tema do trabalho dos jovens apenas na chave da educação. A chave da educação é fundamental, mas a gente não dá mais para responder apenas com o jovem entra melhor no mercado de trabalho, um trabalho menos precarizado, se ele ficar dedicado aos estudos, se qualificar melhor, é só entrar no mercado de trabalho depois. Isso tem sido a nossa resposta clássica, e eu acho que a gente está vendo que ela não está funcionando, porque um dos problemas que também, junto com saúde mental, atuais dos jovens na educação é a evasão do ensino superior, não é do ensino médio, não, é do ensino superior, porque é muito difícil
promover essa conciliação, garantir essa conciliação, né, João? E a outra coisa, eu acho que é o desenvolvimento da Política Nacional de Cuidados, que um dos primeiros serviços concretos que a política lançou foi justamente a questão das cuidotecas nas universidades federais, que é a ideia das jovens, principalmente as jovens mulheres que estão estudando e que têm filhos pequenos poderem ter um lugar para deixar os jovens enquanto estudam. Então, acho que a gente tem sim que avançar. Eu só queria aproveitar para colocar uma questão, João, que eu acho que é isso, né? A gente tem quais são as intervenções no mercado de trabalho? Quer dizer, é isso, né? Além de preparar melhor o jovem, tem que ter intervenção, regulação, fiscalização no mercado de trabalho para coibir as condições de precariedade, né? Acho que tem que ter a elevação do salário mínimo, você colocou, mais legislação para regular a jornada, e eu acho que a questão da escala ela é uma luta, a questão da jornada ela é uma luta histórica, mas essa forma com que foi colocada por essa geração de jovens trabalhadores é uma forma que consegue traduzir muito bem o conflito, a contradição contemporânea, né? Que é essa que eu falar, não é só a redução da jornada para o ter, é isso, tem que caber outras coisas da minha vida, né? Não dá para ser só trabalho. A última questão, Gabriel, que eu queria colocar, se você permitir, é para falar um pouco disso que o Arthur colocou e reforçar o vínculo que você ressaltou na fala do André, que eu acho muito importante, entre saúde e trabalho, né? Como elas estão umbilicalmente ligadas mesmo. E eu acho, Arthur, que eu queria levantar isso para te responder sobre se os jovens não estão nem aí com os direitos do trabalho, não podem pensar na previdência, porque são muito jovens, como é que eles vão pensar na aposentadoria? Não está na ordem do dia para eles. Acho que pode até ser verdade isso, que a aposentadoria não é uma questão, mas a questão do adoecimento, sim, né? Quer dizer, a previdência, a ideia de ter um fundo social que garante quando o trabalhador está impedido de trabalhar, então ele tem que ter uma renda que o sustente, está colocada para o jovem exatamente porque a experiência dos adoecimentos em função do trabalho se tornou uma experiência concreta muito viva. E eu acho que isso, quem levantou a primeira bola disso foram os entregadores de aplicativos durante a pandemia, né? Onde eles, sem ser CLT, sem ter o direito à garantia de quando tem um problema de saúde, ser amparado pela política social do direito, garantida pelo direito do trabalho, expuseram essa questão. E eu acho que é por isso que os entregadores de aplicativos já levantaram essa bola de que o trabalho autônomo pode ser uma demanda e um desejo, mas ele entra nessa contradição que é a nenhuma garantia de direito, né, de proteção ao trabalhador, que eu acho que a demanda por proteção é uma demanda viva, né? Ela pode não ser aposentadoria, mas ela está nesse outro formato. Eu acho que isso a gente tem que entender e responder, né, João Vitor, para essa demanda também que está colocada pelos jovens trabalhadores, né? E por fim, eu só queria fazer o último comentário. A Nádia acho que não está mais aqui, mas queria fazer um comentário que eu acho que a gente tem que prestar atenção na nossa narrativa, na nossa convocação, como a gente dialoga com essas questões colocadas pelos jovens trabalhadores, e tomar um pouco de cuidado de fazer apenas o elogio da juventude que diz sim e da juventude potência, porque o que acha que esses jovens estão elaborando essas demandas, iluminando justamente as dores que os problemas aí, que a exploração dos trabalhos, que esse trabalho precário produz na vida dos jovens. Então, a gente também tem que escutar as dores dos jovens, né? Os adoecimentos, as dores que vêm com as queixas, né? E foi isso que fundou o VAT, né? E ser capaz de apoiar os jovens no seu direito de dizer não, dizer esse trabalho não presta para mim, esse trabalho não é bom, essas condições de trabalho não. Então eu acho que é um pouco aí para a juventude do PT a ampliar também a sua maneira como dialoga com as demandas da juventude, né? Era isso, e agradecer, Gabriel, a sua condução, a sua tolerância com a minha vontade de falar demais. Arthur,
nossas conversas, que também intermináveis sobre o tema, acho que vão continuar, né? E obrigado, João Vitor, André, por a gente estar vivendo esse momento de debate aqui. Valeu, Helena. João, tá contigo. Eu tinha pedido para ir primeiro porque eu tinha anotado aqui no meu papel dois temas que eu não tinha falado e o Arthur trouxe o tema. Aí eu falei, vou aproveitar, vim logo depois do Arthur, para aproveitar o tema que eu não que eu me embananei aqui na ordem dos elementos, que era o tema de produção social e, sobretudo, tem um tema que me começa a povoar a minha cabeça, que eu acho que, como ex-jovem agora, né, agora que eu saí da categoria etária de jovem no Brasil, eu entendo que talvez seja um debate que essa geração de jovens precisa começar a fazer com uma centralidade, que é o debate do envelhecimento. Eu acho que talvez o grande debate dessa geração de jovens, pensando do ponto de vista mais pragmático, é o debate de envelhecimento, porque essa será a maior geração, e eu falei parte da maior geração de pessoas idosas da história do Brasil. Fomos a maior geração de jovens da história do Brasil, seremos a maior geração de pessoas idosas da história do Brasil, e a gente não tem pensado na construção de políticas de cuidado para pessoas idosas, de cidades inteligentes e serviços públicos que deem conta, primeiro, da demanda dessa geração, que terão pais que não terão famílias tão grandes para grupos de cuidados tão grandes, que terão problemas previdenciários e terão problemas de renda para conseguir subsistir, então precisarão de apoio do Estado para garantir as condições mínimas de sobrevivência. E tem uma série de debates em construção de serviços públicos que precisam ser feitas para planejar esse longo prazo. Acho que esse debate está longe, mas ele precisa começar a ser aproximado, porque esse é um debate que estava muito distante da minha geração, mas já nos anos finais eu começava a parar, dialogar, e o Sorriso já saiu aqui, mas a gente fala às vezes disso em mesa de bar, sobre a importância de começar a projetar esse debate e trazer esse debate para as juventudes, porque essas juventudes serão, em breve, cuidadoras de pessoas idosas, serão em breve cuidadoras de seus próprios filhos, e não tem sistema de cuidados para cuidar dos seus próprios filhos e não tem sistema de cuidados para cuidar de pessoas idosas. Pouquíssimas cidades pensam o processo de envelhecimento de uma forma razoável, seja do ponto de vista de urbanismo, seja do ponto de vista de serviços públicos, seja do ponto de vista de saúde. E se essa geração não preparar agora, quando essa geração for a maior geração de pessoas idosas da história do Brasil, se ela não tiver os serviços públicos construídos, se ela não tiver as redes pensadas, as políticas públicas desenhadas, para ter a escala que será necessária num período que parece que é longo, né? Quando a gente fala em 30 anos, parece que é longo, mas em política pública, há 30 anos atrás, não faz tanto tempo assim. E acho que a gente não desenhou esse tipo de debate. Acho que esse é um debate que precisa começar a fazer mais parte da discussão, até para discutir previdência, de um ponto de vista também da Seguridade Social, como tão mais amplo, Helena, mas também do ponto de vista da importância de não tirar esse debate da pauta e de não entender que, perdemos, vamos aceitar quantas reformas vierem, porque esse debate já foi. Então, acho que também, se a gente não pensar outras formas de financiamento do sistema previdenciário, inovar, que talvez o sistema, da forma que está hoje, de quem está trabalhando para quem está aposentado, talvez não vá fazer mais sentido do ponto de vista pragmático. A gente precisa começar a desenhar. Acho que o Darlene traz um ponto, como a gente desenha nosso novo modo petista de governar cidades, para ter cidades que pensem esse debate de uma forma mais eficiente. Dando então, no comentário, acho que isso é um ponto muito central. Como a gente sai, e aí sim, dialogando com você, né, a gente não vai conciliar esse debate pensando o jovem só como um estudante. A gente precisa tirar essa figura clássica do jovem como estudante. Eu acho que a gente tem um paradigma muito forte no nosso partido, por um mérito nosso. Acho que talvez um dos maiores méritos nossos enquanto partido, talvez o maior legado do nosso partido é ter feito a maior inserção na educação formal da história desse país, ter democratizado o acesso, não só ao ensino superior, que a gente pensa muito no ensino superior, mas democratizou o acesso ao ensino no Brasil, à educação formal, de todos os níveis. Esses indicadores de baixíssima, apesar de a gente ter altíssima evasão escolar ainda, a gente tem uma altíssima evasão escolar em relação ao que a gente desejaria, mas em relação ao que a gente já teve, são números maravilhosos que a gente tem no Brasil hoje, e ainda assim a gente tem políticas, tem o próprio Pé de Meia, que é uma política que ainda pensa em endereçar esse assunto, e acho que a gente precisa começar a endereçar outras formas de cuidado e pensar esse adolescente, essa criança, é, tirando essa discussão da juventude, né, pensando o adolescente, o criança e o adolescente como uma pessoa que também é cuidada por outro jovem, né, o jovem mais velho da casa sempre cuida do jovem mais novo da casa. Essa é uma tradição familiar do núcleo familiar brasileiro, né? O primeiro filho acaba cuidando dos irmãos mais novos, porque se ele não ajuda, normalmente no núcleo familiar brasileiro, que é composto por uma mãe solo com seus filhos, essa mãe solo não consegue garantir a renda para sustentar aquela família, então a gente sabe que esse núcleo familiar
gira muito em torno dessa solidariedade entre irmãos. E a gente pensa uma política pública educacional hoje que é pautada na integralidade do ensino médio, e a gente esqueceu até hoje da educação infantil. Eu acho que a gente tem um gargalo de debate sobre educação infantil. Se a gente não debater esse gargalo, a gente não vai debater uma das principais demandas da juventude, inclusive, que é a juventude que tem filhos. Como eu garanto as bibliotecas endereçam esse problema, mas endereçam normalmente num turno apenas, mas a gente não debateu ainda a educação infantil da forma que a gente poderia debater no Brasil. Eu acho que a gente teve um giro muito importante nesse momento histórico de discutir a educação integral. E não vou dizer, educação integral foi forte. Discutir o ensino integral ou mais horas para não ser penalizar o conceito de educação integral, que é muito mais amplo e muito mais importante e muito mais bonito para a nossa história de partido. Mas a gente discutir isso integral para o ensino médio, sem discutir isso para a educação infantil, eu acho que talvez a gente criou uma discussão que a gente não avançou numa política de cuidado importantíssima para garantir, inclusive, que essas jovens mulheres possam acessar os postos de trabalho, tenham menos resistência das empresas, sejam menos demitidas, sofram menos assédio, moral no local de trabalho. E a gente pensou em cima, né? E a gente esqueceu que muitas vezes esse jovem que está no ensino médio, ele é responsável pelo cuidado em casa de um outro adolescente, aí nesse caso não jovem, que está no ensino fundamental ou na educação infantil, que não terá mais esse irmão para cuidá-lo. Então, quem cuidará dessa criança que ficou sem cuidado? Quem cuidará desse adolescente de 13 anos, dessa criança de 11, 12, que não tem mais seu irmão mais velho para olhá-lo, porque ele está no contraturno com a jornada cheia na escola? Quem vai cuidar? Se os pais precisam trabalhar, normalmente no caso a mãe precisa trabalhar fora. Quem cuida? A rua vai cuidar, né? A sociedade vai cuidar, mas as redes de apoio e cuidado não são as mesmas que eram antes. Então, acho que também esses núcleos, essas dinâmicas não são as mesmas. A gente precisa pensar, acho que não tem como a gente debater isso, a gente debater a política de cuidado de uma forma ampla, sejam para crianças, seja para adolescentes, seja para pessoas idosas. E pessoas com deficiência também. Acho que esse debate precisa ser a gente precisa estabelecer. Se a gente não tem uma política de cuidado de fato, não adianta discutir democratização do acesso ao trabalho para a juventude. E se a gente não discutir previdência, a gente não discute, inclusive, casos em que esse jovem eventualmente venha debater. E é muito, 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 muito doido. Eu acho que eu falo às vezes porque a aprendizagem profissional ser um tema que eu debato diariamente no trabalho, por ser uma das principais atribuições do departamento, do ministério, mas a gente tem um apego muito grande de estimular a entrada do adolescente no mercado de trabalho. Um apego muito grande. E tem uma resposta histórica dos problemas históricos que nós tivemos nos anos 90 com o trabalho infantil. Mas eu acho que é muito doloroso pensar que a gente discute tanto a aprendizagem profissional, a formalização de um jovem de 14, 15, 16 anos, que ele vai precisar trabalhar mais 50 anos para se aposentar. E eu acho que esse é um debate, se a gente não fizer com cuidado, o quão torturante é para um adolescente de 15 anos eu falar: ó, você está entrando para o projeto de aprendizagem, que é um contrato formal de trabalho, você vai recolher seu INSS, FGTS, tudo lindo, maravilhoso, isso vai ser importante para sua aposentadoria. Só que quando eu falo vírgula, você vai ter que trabalhar até os 65, porque a idade mínima para se for um jovem menino é 65 anos. E o tempo mínimo de contribuição é 40. Pô, bacana, né? A única coisa que eu fiz para ele é permitir que ele ficasse mais alguns anos desempregado ou entre empregos ou permitisse empreender no meio do caminho. Para ele acessar a Previdência, ele precisa contribuir mais 39, 38 anos. Ao quão torturante, pessoal, você precisa contribuir mais 3 vezes a sua vida para chegar na aposentadoria. Você vai demorar mais 3 tempos de vida para poder chegar na aposentadoria. Então, acho que esse é um debate que se a gente não fizer muito bem feito, vai ter uma dificuldade. E esse debate é feito em outros lugares. Acho que, recentemente, a gente teve um diálogo com a juventude do Partido Social Democrata Alemão, e o tema do último congresso deles foi o sistema de pensões, no caso, a Previdência Social. Foi o tema do Congresso da Juventude. O tema único, central, o debate todo, porque, no caso, novamente, o SPD vinha em caminhos de aprovar mais uma reforma previdenciária na Alemanha. Eles só falaram: pô, mais uma, então acabou a Previdência, né? Se do jeito que já está tá impossível, se vier mais uma, melhor nem ter. Então acho que esse é um debate que a gente precisa trazer e conciliar e tentar encaixar esses debates na própria discussão de juventudes para que a gente não perca a dimensão da integralidade dos direitos ao longo da vida. Boa, João. Agora, para concluir, cadê André? André, tá contigo. Eu não sei se ele ligou para atender a ligação. Não vou. Vai lá, André, para suas considerações finais. Não, eu só queria agradecer, eu estou aqui, assim, também bastante preenchido, né, de novas e instigantes reflexões. A gente sempre atualiza, né, o debate nesses momentos também para quem expõe e acho que reforça para mim que
o campo da saúde é de fato esse campo que pode, né, ponto de vista dos seus atores, né, são aliados nessa discussão em torno da qualidade do trabalho, da condição de trabalho da juventude, né, como um indicador importante de valorizar, né, as pautas e as agendas que os jovens estão impulsionando e que estão revelando a partir da sua manifestação sobre as dores, o que que isso impacta na sua saúde física, na sua saúde mental. Então, é que a gente se instigue mais e que venha mais reflexões para refinar o debate e essa intersetorialidade que também a saúde tem essa competência, né, de se relacionar com o campo do trabalho, com o campo da educação, com o campo dos direitos humanos, né, e acho que esse elemento aí e com o campo das políticas públicas de juventude, né, fortaleceu esse campo das políticas públicas de juventude, não só do ponto de vista de pensar, né, uma mobilização em torno do tema dos direitos ao trabalho, mas também dos mecanismos de fiscalização dessas condições de trabalho. Então, acho que isso também é importante, trazer os outros setores do judiciário, do Ministério Público a essa discussão é fundamental e os indicadores de saúde podem ser também importantes nessa mobilização desses novos atores, desses outros atores, tá? É isso, me colocar à disposição. Bom, André, muitíssimo obrigado pela disposição em participar desse debate. Estendo esse agradecimento ao João Vitor, à Helena, à secretária Nádia, que essa hora certamente está resolvendo tudo o possível e o impossível para o encontro e para o congresso que começa no fim de semana. E mais uma vez destacar a presença aqui de colegas que participaram desse debate participaram da construção do NAP Juventude da Fundação, o Fábio Calixto, Florentino, todas lideranças importantíssimas da nossa juventude. O Florentino, inclusive, diretor da Secretaria Nacional de Juventude, que está aqui acompanhando conosco esse debate. E agradecendo a presença de todos, em especial a Fundação Pessoal para promover esse debate, na pessoa da Andressa aqui presente, e claro, na figura do presidente Paulo Okamoto, que está até agora acompanhando aqui atentamente a nossa discussão. Paulo, muitíssimo obrigado pelo apoio, pelo suporte nessa atividade.